Botei pra gravar. Pode me encher o saco com isso porque eu esqueço. Eu falo assim, vou botar pra gravar. Eu começo a explicar e esqueço. Bom, tá gravando agora. É, Então, os vetores, eles são para representar forças. É uma forma que a gente consegue representar e analisar, tá? Aqui, isso é um clássico, um exercício muito clássico. E o vetor, esse vetor resultante, essa força resultante, ela é quando você soma vários vetores. É como você pensa assim, imagina que tem vários carrinhos em sequência, e cada carrinho é um vetor. Imagine que você quer colocar todo mundo junto. Quando você colocar todo mundo junto, imagine quando você juntar todos os carrinhos, ele vai dar um carrão. E isso é mais ou menos o que acontece com o vetor. A gente pega todos os vetores que estão ali no sistema, gente, é a figura ou o que você estiver olhando. Nesse caso aqui, ó, esse sistema é um bloquinho, né, que está ali, e tem várias forças. Isso aqui é um sistema, a gente está olhando um sistema. Sistema é a figura que a gente está olhando, que a gente está analisando. Então, quando a gente juntar os vetores, mesmo se tiver um vetor menor, um vetor maior, independente de como tiver, a gente vai ter um vetorzão. Vamos colocar assim? É só analisar como fosse um carrinho. Se a gente vai pegar vários carrinhos, juntar e vai dar um carrão. Isso é o vetor força. Bom, figura abaixo mostra o sistema de coplanares agindo sobre um corpo. Desenhe a força resultante, opa, desenhe a força resultante e ache o módulo dela. Já falei para vocês que o módulo é o valor, é a quantidade, tá? Então aqui ele quer saber a, a quantidade como é que se diz? Da força. Ele quer saber o quanto vale aquela força, tá? Gente, uma coisa muito, muito, muito importante aqui. Olha só, ele fala, deixa eu ver aqui. Só um minuto que eu anotei aqui. Tá, coplanares. Gente, eu me perco nos negócios que eu noto. Beleza. Lembrei do que eu tenho que falar. Gente, vocês estão vendo que esse bloco tá parado? Se ele tá parado, vocês concordam assim? Imagine um cabo de guerra. Imagine que esse cabo de guerra tem 18 pessoas puxando para a direita. Vamos colocar assim, ó. 18 por quê, professora? Porque tem 10 newton puxando para a direita, mais 8 newtons puxando para a direita. Imagine que tem 18 pessoas puxando para a direita. E na minha visão, ainda que eu tô vendo, tem 12 pessoas puxando para a esquerda. Só que eu falo assim, alguém chega e fala assim, amiga, eu quero que esse bloco ele fique parado. Então, gente, vocês concordam comigo que para esse bloco ele ficar parado, ó, primeira coisa também, aos alunos novos. Primeiro a gente analisa na horizontal, depois na vertical. Você pode analisar primeiro na vertical e depois na horizontal, não importa a ordem. O que eu quero que vocês entendam é que primeiro a gente analisa um e depois o outro, tá? Então, ele tá indo, aí a gente já está analisando na horizontal. Então, o que eu tenho que fazer para que fique em equilíbrio? Eu não tenho que ter a mesma quantidade de, de forças do lado? Então, se eu tenho 18 pessoas de um lado puxando a corda para a direita, eu tenho que ter 18 para o outro, né? Então, o que eu faço? Eu tenho 12 de um lado. Falar, pô, então eu vou fazer a diferença. 18 menos 12, eu vou mostrar isso tudo aqui na folha, tá? Aqui vai mostrar tudo para vocês, só estou explicando antes. 18 menos 12, 6 newtons, tá? Não, na verdade, gente, desculpa. Esse exercício não é assim. Desculpa. Eu tô explicando um outro exercício. Eu tô explicando, sabe qual? O exercício aqui, ó, esse de baixo. Que ele fala que tá em repouso. Desculpa mesmo. Eu li um e fiz o outro. Nesse aqui, ele quer saber para onde que o cabo de guerra tá ganhando, tá? Aqui é o 7, escreva assim, o 7, ele quer saber para onde que o cabo de guerra está ganhando, tá? No 8 eu vou falar que ele quer saber como faz para o cabo de guerra ficar parado, tá? Então, 7, cabo de guerra ganhando, e o 8 ele quer que o cabo de guerra fique parado. Gente, aqui é muito fácil. Para você saber para onde o cabo de guerra está ganhando, é só você somar, né? Você tem aqui, ó, 10 mais 8.
vamos colocar assim, pessoas, 10 mais 8 pessoas puxando para a direita. E só tem 12 para a esquerda. Só tem 12 pessoas puxando para a esquerda. Então, claro que as 18 pessoas vão ganhar, tá? Mas o que eu vou fazer? Mas eu também diminuo o 18 menos 12. Para quê? Para saber a diferença das pessoas. Ah, professora, mas como assim? Imagina que se eu tivesse 12 para um lado e 12 para o outro, eles estariam parados, né? Porque teria a mesma quantidade de pessoas puxando. Eu quero saber quantas pessoas a mais tem do lado direito que faz eles ganhar. Então, para eu saber isso, eu faço 18 menos 12. Vai dar 6. 6 para onde, professora? 6 para a direita. Porque tem mais gente na direita. Então, 6 para a direita. Vocês vão ver tudo isso aqui. Olhando na parte vertical. Professora, tem outro cabo de guerra. Eu quero saber para onde que vai esse cabo de guerra. 6 mais 7. Eu colando aqui. 6 mais 7, 13. E 6 mais 5, 21. Gente, tem 13 pessoas puxando para cima e 21 puxando para baixo. Quem vai ganhar? É para baixo, né? Só que eu quero saber a diferença de pessoas que esse cabo de guerra tá ganhando. Gente, por favor, não coloquem cabo de guerra. Quando vocês forem fazer uma prova de guerra, não coloquem pessoas o cabo de guerra. Coloquem newtons, porque é a anotação daqui. Eu só falo assim porque fica mais fácil de visualizar. Fica mais fácil você olhar um cabo de guerra e falar, pô, tem tantas pessoas puxando para cá e tantas pessoas para cá. Mas aqui não são pessoas, são forças. Lembrando que eu tô fazendo uma... Como é que se fala? Gente, esqueci a palavra. Esqueci a palavra. Uma figura de linguagem, assim. Então, eu tenho que saber, eu já sei que ele vai ganhar, quem vai ganhar vai ser para baixo. Então, eu vou fazer a diferença. 21 menos 13 vai dar 8 newtons. 8 pessoas, fazendo a figura que a gente está pensando. Então, agora vindo para cá. Ó, o que eu estava falando para vocês. Eu ainda recomendo, quando vocês forem fazer um exercício desse, vocês colocarem para onde a força está indo. Aqui, ó, eu coloquei no eixo X, 18 newtons para a direita. Aí coloquei 12 newtons. Ah, gente, eu esqueci de colocar um menos aqui. Mas acho que dá pra entender, né? Porque se fosse somar, daria 30. É da 30? É da 30. Daria 30. E tá dando 6, então acho que deu pra entender que tá diminuindo. Eu coloquei, ó, 12 newtons pra esquerda. 18 menos 12, 6. Mas aí você fala assim, pô, professora, mas eu ainda não entendi como é que eu vou saber quem é para a direita e para a esquerda. Gente, é fácil. Quem tiver com a maior força. Isso aqui eu fiz a diferença das forças. Mas para onde que ela vai? Nossa, agora o celular vai começar a desligar. Mas para onde que ela vai? Ela vai para onde que tem a maior força. Para onde que está puxando mais? Né? Para a direita? Então, esse 6 newton para a direita. No eixo Y, 21 para baixo. Por que eu coloquei o 21 em cima? Gente, só para não ficar estranho, só para tipo, porque se eu colocasse 13 menos 21, daria menos 8. E assim, não tem força, tem até força negativa, mas são outros pontos. Aqui nesse caso, não tem a ver a gente colocar negativo, tá? Vou explicar daqui a pouco até que pode, mas vocês vão entender que não faz sentido, não tem importância colocar negativo aqui. Então fica 21 para baixo, porque eu somei as forças que estão indo para baixo, e 13 para cima, porque eu somei as forças para cima. E fiz a diferença. Deu 8 para baixo. Por que para baixo? Porque tem mais forças puxando para baixo do que para cima. E aí, ele me fala o seguinte, eu quero a força resultante. Gente, primeira coisa, vamos agora juntar todo mundo, o X e o Y. Eu sei, então eu fiz essa figurinha aqui, ó. Peraí. Eu fiz essa figurinha aqui, ó. Eu sei, agora que eu juntei tantas forças do eixo X quanto as forças do eixo Y, eu desenhei novas forças. Se lembra quando eu falei que eu ia juntar vários carrinhos, ia dar um carrão? Imagina que eu juntei vários carrinhos do eixo X e ele deu 6 newton. Eu juntei todos os carrinhos que estavam no eixo Y, que é o vertical, e ele deu 8 newtons. E aqui, os alunos novos ainda não sabem, mas existem várias formas de somar os vetores, achar a resultante do vetor. Nesse caso, quando a gente tem
dois vetores que fazem um ângulo de 90 graus, que é esse aqui, ó, você já deve conhecer da matemática, a gente faz... É Pitágoras? Acho que... Não, não é Pitágoras, não. Como é que é, gente, o negócio? É hipotenusa ou é Pitágoras que chama? Gente, o erro de professora que eu sou. Enfim, você vai fazer a hipotenusa ao quadrado mais a soma do quadrado dos catetos. Então, vai ficar assim, ó. Ó, lembrando que essas forças aqui eu redesenhei porque, se lembra do carrinho? Eu juntei os carrinhos que estavam na horizontal e juntei os carrinhos que estavam na vertical. Juntando os carrinhos na horizontal, deu 6 newton para a direita. Por que para a direita? Porque tem mais forças puxando para a direita do que para a esquerda. Juntei todos os carrinhos que estavam na vertical. Por que foi para baixo, professora? Porque tem mais força puxando para baixo do que para cima. Então, aqui é o que eu queria explicar. Vocês poderiam colocar 13 menos 21 e dar menos 8. Por quê? Porque aqui é o quê? A hipotenusa ao quadrado. Aí toda hora que eu fico mexendo no negócio aqui, ó. Eu não sei se vocês veem, mas me atrapalha toda hora. Porque é o quê? Hipotenusa ao Professora, você vai passar mais exercícios? Oi, peraí, eu não consegui entender. Seu áudio falhou muito, não consegui entender. Você vai passar mais exercícios? Então, agora eu só vou passar mais exercícios quando a gente fizer outra sequência de aula. Vai ser sempre assim, sequência de aula com um pouco de exercício, uns 2, 3, como a gente está acostumado. Depois que eu acabar essa sequência de aula, eu vou passar outra folha de exercício falando daquele conteúdo. E assim vai, assim até acabar o conteúdo que eu planejei para vocês. E quando acabar o conteúdo, eu vou ficar fazendo provas dos colégios que vocês vão fazer, tá? Esse que é o meu planejamento. Bom, gente, então aqui, ó, vocês têm matemática com o Marcelo, né? Eu sei que vocês, eu não sei quem é um professor de vocês, eu acho que tem mais de um, né? Enfim, aqui, gente, é hipotenusa. Aqui nesse caso, quem é hipotenusa? É esse R. Gente, esse R aqui quer dizer o resultante, o vetor resultante, tá? R ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, por quê? 6 é um dos catetos. Mais 8 ao quadrado, porque 8 é um dos catetos. Eu quero que vocês percebam o seguinte, se aqui fosse menos 8, vocês percebem que não tem importância? Porque menos 8 ao quadrado daria 64 de qualquer jeito, tá? Porque ficaria menos 8 vezes menos 8, e aí o sinal de negativo viraria positivo. Então, naquele caso, como eu quis mostrar para vocês, não importa muito colocar assim, né? Quem fez e colocou que menos 8 ao quadrado, não tem diferença. Se fosse numa prova, eu não daria errado, tá? Porque até que tá certo, só coloquei por conveniência. Tá bom, gente. Então ficou R ao quadrado é igual a 36 mais 64. R ao quadrado é igual a 100. Fica 10 R é igual a 10 newton. Eu escrevi isso aqui, ó, quarto quadrante, por quê? Eu não sei se vocês já tiveram isso, mas o plano cartesiano, o que é o plano cartesiano? É o x e o y. Quando a gente divide, ele tem 4 quadrantes. Gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu só vou explicar por alto. Se vocês não sabem, se vocês não tiverem da aula, só segue. O que são os 4 quadrantes? Se você está subindo para a direita, o y e o x são positivos. Se você está indo subindo para a esquerda, o y é positivo, mas o x é negativo. Se você está descendo para a esquerda, o x e o y são negativos. E se você está descendo para a direita, o y é negativo e o x é positivo. Nesse caso, o nosso x é positivo e o nosso y é negativo. Por quê? O y é negativo porque está descendo. Então, ele fica no quarto quadrante. É assim, ó. É o y e o x. Esse lado aqui, ó, vamos imaginar, esse aqui é aquele que a gente geralmente trabalha, que é o x positivo e o y positivo. Esse aqui, o x já está negativo e o y ainda positivo. Esse aqui, ó, o x está negativo e y negativo. E esse aqui, peraí, me embolei com o mão. E esse aqui é onde que nosso vetor resultante vai estar. Vocês repararem, eu coloquei, ó,
Se vocês repararem, eu coloquei, ó, aqui, ó. Ele tá indicado aqui, ó, tá? É só uma curiosidade, porque eu coloquei ali no quarto quadrante, vocês provavelmente não poderiam não entender e iam ficar confusos. Gente, eu comecei primeiro explicando errado essa questão. Mas vocês têm alguma dúvida depois que eu comecei a explicar certo, né? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Fala assim, professora, Não, não? sem dúvida. E o outro pessoal, gente, quem é novo? Tá conseguindo entender? Tá entendendo mais ou menos? Algumas referências vocês não entendem? Para quem não entende também como é que é a dinâmica, eu sempre pergunto para vocês se vocês estão com dúvida. E se vocês não tiverem, eu passo. Mas eu sempre espero um pouquinho para a pessoa, porque eu também sei que tem um delay da internet. Gente, eu vou continuar. Pode continuar? Todo mundo concorda com isso? Não quer perguntar nada? Pode continuar. Tá, então eu vou continuar. Ninguém tá falando nada. Gente, um bloco encontra-se em repouso. Isso é que eu li no primeiro. No primeiro, no primeiro não, no exercício 7, eu li isso, que estaria em repouso, mas não. E eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Sempre, sempre, sempre você tem que seguir o que o enunciado diz. Sempre, sempre. Se ele não falou que está em repouso, então ele não está em repouso. Gente, só um minutinho. É que eu não coloquei meu celular para carregar e ele tá acabando a bateria. E eu tô vendo na hora que ele vai acabar a bateria e vai deixar a gente na mão na aula. Isso aqui é o meu microfone, para quem não sabe, isso aqui é meu microfone. Que tá todo muito problema com o áudio. Tá, continuando. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte: sempre, 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 sempre tem que se ler o enunciado e ver se ele tá falando se está em repouso ou não. Se ele não falar nada, então você automaticamente tem que concluir que ele não está em repouso, que aquele bloco, aquele carro, o que for, está em movimento. Agora, se ele falar tá em repouso, então ele está em repouso. Aí não tem como contestar. Aqui a gente tem dois exemplos claros. No 7, desculpa. Ele não falou que estava em repouso, e ele não estava em repouso. Aqui no 8 ele fala, ó, o bloco da figura encontra-se em repouso. Então, muita atenção com isso. Portanto, a força resultante sobre ele é nula. O que é força resultante? Para quem não está chegando. Aqui, ó, você já entendeu que é um sistema. São essas figurazinhas. Quando eu falo que a força resultante sobre ele é nula, eu quero dizer que existem várias forças puxando ele. Várias forças, várias forças. E independente de quantas forças tiver e como estiver, elas vão estar nulas. E como é que a gente faz para anular essas forças? A gente vai fazer esse exercício. Por exemplo, se tiver 10 pessoas puxando para cima, no nosso cabo de guerra, tem que ter 10 para baixo, né? Porque se tiver uma menos, a gente sabe que tem em cima está com uma vantagem. Se a gente tiver na horizontal, a professora tem 20 pessoas puxando para a direita e 30 para a esquerda. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que adicionar 10 pessoas na direita para que esse cabo de guerra fique em equilíbrio. É a mesma coisa que você pensa quando ele fala que a força resultante sobre ele é nula. Porque quando a força resultante quer dizer que tanto para um lado, tanto para o outro tem o mesmo valor, tá? Então, quando a gente vai fazer essa diferença, fica assim, 10 menos 10, zero. 50 menos 50, vai dar zero, tá? A gente vai ver isso. Determine a intensidade de F1 e F2 das forças mostradas. Então, o que ele quer? Ele quer que esse bloco fique paradinho. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer. O que eu fiz? Eu somei todo mundo que estava... todo mundo que não tinha F1 ou F2. Vamos agora primeiro olhar por Y? Só porque eu sempre começo olhando por X, eu quero que vocês olhem também por Y. Vamos analisar quem não está com F2. Quem não está com F2 é a parte de baixo, Y, né? É a parte que está apontando para baixo. É a parte que está com sentido para baixo. Quem está com sentido para baixo tá com 16 mais 5,
dá 21. Então, eu sei que para baixo tem 21 pessoas puxando o cabo de guerra. Agora, vamos para a parte para cima. Tenho 6 mais 7, 13. E tenho F2. O que que eu fiz? Eu coloquei assim, F2 mais 7 mais 6 é igual a 21. Professora, por que é igual a 21? Porque eu sei que o meu lado, o meu lado, a parte de cima, tem que dar 21. Por que, professora, tem que dar 21? Porque ele falou que a força resultante do bloco é nula. Ele falou que o meu bloco está parado. Então, esse meu bloco, ele não pode nem descer e nem subir. Ele tem que ficar paradinho. E para eu descobrir isso, eu tenho que fazer a diferença. Vocês vão ver aqui a conta que eu fiz, tá? Eu só estou primeiro fazendo vocês imaginarem para depois verem para depois verem mesmo. Que é aluno de ensino médio, né? Praticamente, para mim, vocês estão no ensino médio. Tem mania de ver só a conta. Eu também fazia isso, né? Acontece. Enfim, vamos fazer a mesma coisa na horizontal, no eixo X? E só vai dar para fazer essa questão. Enfim, depois eu abro outra coisa, porque também demorou o pessoal a entrar. Pro lado direito, eu tenho 18 newtons, tá? Tenho 18 pessoas, 18 newtons. Por quê? 10 mais 8. Pro meu lado esquerdo, eu tenho 12. Só que, se vocês perceberem, os números estão trocados. Mas é praticamente o mesmo sistema do 7. Enfim. Para 12. Então, o que que eu faço? Pô, eu sei que de um lado tem 18. E do outro lado, imagina aquele sisteminha que é tipo, um número mais x é igual a tanto. É igual a tanto outro número. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que a gente tá usando F1 e F2 para falar de forças. Então, é o seguinte, eu sei que de um lado eu tenho F1 mais 12 e do outro eu tenho 18. Por que eu coloco igual? Porque eu quero que essas minhas forças tenham a mesma intensidade, tanto de um lado, tanto de outro. Eu quero que a mesma coisa um puxa o outro, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Uma coisa importante. Sempre, sempre, sempre. Questão de... Geralmente eu falo isso para todos... É porque eu sou professora de física aqui, mas eu dou aula de matemática e química. Parte de exata, gente, sempre, sempre. Vai anotando o que você sabe. Primeira coisa que eu fiz aqui, ó. Bloco em repouso, igual a parado. Eu não gosto de colocar assim, repouso igual a parado, que eu vou discutir com os alunos novos no aulão, e eu já discuti com os alunos que já estão há mais tempo. Repouso, ele também pode ser em movimento. Tem o repouso estático, que é o repouso parado, e o repouso em movimento, que é o repouso de um carro, na mesma velocidade. Só iniciando assim esse assunto. Então, a primeira coisa que eu fiz, bloco em repouso. Ele me disse que aquele bloco tá paradinho ali, tá? Aqui eu analisei primeiro o eixo X, mas por isso também que eu quis, antes de mostrar essa conta para vocês, eu queria fazer com vocês separado, para vocês perceberem que pode fazer tanto no eixo Y primeiro e depois no X, como fazer primeiro no X e depois no Y. Olha o que eu falei para vocês. Eu sei que de um lado eu tenho F1 mais 12, puxando. E do outro, eu tinha, se eu não me engano, era 8 mais 10, né? 10 mais 8. 8 mais 10, tanto faz. Eu sei que de um lado eu tinha 18 e do outro eu tinha F1 mais 12. Gente, é muito simples. O que eu fiz? Passei, aqui tá somando, passo 12 diminuindo, 18 menos 12, 6. Pronto. Mesma coisa faço no Y. Eu sei que para cima tem o F2, tem o 7 e tem o 6 somando. E para baixo tem o 21 puxando. Então, o que eu faço? F2 mais 7 mais 6 é igual a 21. F2 é igual a 21 mais 13. Da onde que veio esse 13, professora? Somei o 7 com 6. Ele não está somando... O 7 com 6 não vai dar 13? E esse 13 não está somando com F2? Passei para lá diminuindo. Fica 21 menos 13 é igual ao quê? É igual a 8. Vocês pararem e deu o mesmo resultado até de cima. Fechou essa conta, porque era isso que ele queria fazer, né? Era isso. Gente, alguém tem alguma dúvida? E eu peço que responda rápido, porque eu vou ter que fechar essa aula e abrir outra, porque o tempo já está esgotando. Alguém, alguma Sem dúvida? dúvida.
sem Ninguém quer dúvida. comentar nada, ninguém quer perguntar nada. Tudo bem? Vocês estão achando essas questões difíceis, médias ou tranquilas? Média, teve algumas que eu tive algumas dúvidas, mas depois eu, eu consegui fazer. Depois que eu expliquei, conseguiu ter a ideia do que. Aham. Mas assim, quando eu Ah, tava fazendo os exercícios, eu fiquei um pouco em dúvida, mas depois eu consegui me achar. sim. Gente, é isso que eu quero. Eu coloquei essas questões principalmente para isso. Para que vocês tivessem dúvida e vocês conseguissem praticar essa questão de. Tipo, eu não sei isso, eu ainda não fiz isso, eu não vi a professora fazendo, não me lembro, mas vou tentar me achar. Gente, eu vou